Então, o que nós faremos? Nós vamos pegar e nós vamos resolver aí questões de provas anteriores. Nós vamos trabalhar inicialmente com as questões de direito penal, prova de 2017 e 2018. Aqui eu tenho os crimes de falsidade, né? Falsidade documental, é o que nós vamos encontrar aqui. Portanto, o tema que nós temos nessa questão é crimes contra a fé pública. Esse é o tema, crimes contra a fé pública. Vamos analisar cada uma das alternativas. Então vamos lá. Primeira alternativa que nós temos, a falsificação de livros mercantis. Caracteriza crime de falsificação de documento particular. Preste muita atenção, olhe. Essa é uma questão manjada, uma questão que a gente encontra em toda a prova da VUNESP, é a respeito do conceito de documento público. Vamos pensar o seguinte, documento público é aquele emanado de uma entidade de direito público. Portanto, documento público é aquele que é oriundo de uma entidade de direito público, da União, dos estados, dos municípios, de autarquias. Esses são documentos públicos. Agora, o Código Penal, ele vem e traz os documentos públicos por equiparação. E é exatamente isso que é cobrado na nossa prova. A gente encontra isso constantemente, que é o que nós temos aqui no artigo 297, parágrafo 2º. Então, olha o que nós vamos aqui destacar. Documento público em sentido próprio. São aqueles emanados de quem? Emanados de onde? De pessoa jurídica de direito público. Perfeito. Mas eu tenho o documento público por equiparação ou por assimilação. Então nós temos documento público por equiparação. E é exatamente esse o tema que nos interessa, que é o que eu tenho aqui no parágrafo 2º. Para efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal. Quando coloca paraestatal aqui, cuidado, mas muito cuidado, porque quando a gente estuda direito administrativo, um pouco mais denso, um pouco mais pesado, a gente se depara com o conceito de paraestatal, que são as entidades do terceiro setor, e outras mais. Aqui não. A entidade paraestatal, na nossa prova, a gente vai encontrar quem? Sociedade de economia mista, e também empresas públicas. Essas seriam aqui as paraestatais à luz do que nós temos no Código Penal. Então, documentos emanados de paraestatal, documento público por equiparação. Títulos ao portador, cheques, por exemplo, ou transmissíveis por endosso, no caso a nota promissória, desde que não tenha sido vencida ainda. Ações de sociedade comercial, livros mercantis e testamento particular. Aqui eu tenho a relação do que seriam os documentos por equiparação. Então, quais são? Aqueles emanados de entidade paraestatal, títulos ao portador ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial, livros mercantis, que são os livros comerciais, e finalmente o testamento particular. Esse daqui gera uma confusão, né? Porque eu tenho um adjetivo aqui, testamento particular, e apesar disso, é um documento público por equiparação. Então, levando em conta isso que nós apresentamos nesse momento, a gente pode dizer que os livros mercantis caracteriza a falsificação de documento particular errado. É falsificação de documento público por equiparação. Então, a primeira alternativa que nós temos aí, ela está errada. Vamos à próxima alternativa. O crime de falsidade ideológica do artigo 299 em documento público é um crime próprio de funcionário público? Preste muita atenção.
Essa é uma questão bem interessante, ela é muito interessante. E o que a gente percebe? Alguns alunos erram essa questão, tá? Por que ela é interessante? Nós já afirmamos, documento público é aquele que é emanado de uma pessoa jurídica de direito público. Portanto, é aquele que é feito por funcionário público. Correto? Correto. Documento público elaborado por funcionário público. Agora, qual é o problema que nós vamos encontrar aqui? O crime de falsidade ideológica. Falsidade ideológica, nós sabemos que é a falsidade que ocorre no conteúdo do documento. Estruturalmente, o documento está perfeito, mas há um problema no conteúdo. Portanto, a rigor, olha o que eu estou dizendo, a rigor, a falsidade ideológica que recai sobre documento público, a rigor, é realizada por quem está fazendo o documento, por quem está elaborando o documento, porque o problema está no conteúdo. Entretanto, para a gente resolver essa questão aqui, nós temos que trabalhar observando os verbos que eu tenho ali no crime de falsidade ideológica. Então, eu tenho que observar os verbos que nós encontramos no crime de falsidade ideológica. Vejamos o que nós temos aqui. Falsidade ideológica, verbo omitir. Outro verbo, nele inserir ou fazer inserir. Então, são 3 verbos que nós temos aqui. Vamos partir do pressuposto que estamos trabalhando com o documento público. Nós vamos deixar o documento particular de lado, não me interessa. Omitir em documento público. A princípio, essa omissão só pode ser levada a efeito por quem está realizando o documento, tá? Inserir, nele inserir, esse verbo aqui, sem dúvida alguma, está sendo realizado por quem? Por quem elabora o documento, por quem elabora o documento. Se o documento é público, quem está elaborando esse documento é o funcionário público. Então, como eu digo, na falsidade ideológica, com o verbo inserir, só pode ser funcionário público se a conduta recai sobre o documento público. Agora, fazer inserir, agora muda a história. Por quê? Preste muita atenção. Muitas vezes, quem está fazendo o documento, quem está redigindo o documento, é o funcionário. Então, eu estou lá redigindo o documento. Só que eu estou lançando no documento aquilo que a pessoa está me narrando. Ela pode estar mentindo. E com isso, ela está fazendo com que eu, funcionário, lance no documento algo que não é verdadeiro. Por exemplo, eu sou oficial de justiça, eu trabalho na Justiça Federal, eu sou um funcionário público e as certidões que eu elaboro são certidões que têm caráter de documento público. Agora, se eu vou fazer uma intimação, aquele que me passa a informação, me passa uma informação equivocada e eu lanço no documento aquela inverdade porque alguém me disse, aquela pessoa está cometendo falsidade ideológica. Por quê? Porque está fazendo o funcionário inserir em documento público declaração falsa. Perfeito? Então, eu não posso dizer, preste muita atenção, que a falsidade ideológica que recai sobre documento público sempre será um crime praticado por funcionário público. Não. Nesse exemplo que eu dei, o particular está fazendo com que eu lance no documento algo que não é verdadeiro. Eu não estou cometendo crime, mas aquele está fazendo com que o funcionário insira declaração falsa no documento público. Portanto, não é verdade afirmarmos de maneira peremptória que falsidade ideológica que recaia sobre documento público será, de fato, um crime próprio. Agora, se o verbo for inserir, obviamente que quem insere em documento público é funcionário público, e se a conduta foi inserir, aí sim eu tenho um crime próprio. Tá bom? Vamos então voltar ao nosso material lá para a gente visualizar da maneira que nos interessa, tá? Uma questão capciosa. Então vamos lá, olha. Vamos partir do pressuposto que essas condutas recaiam sobre um documento público. Tá certo? Tá.
Quando o verbo é inserir, obviamente que está sendo praticado por quem? Por um funcionário público. Não tem outro modo de ser feito. Nesse caso, o crime é um crime próprio. Agora, olha que interessante. No fazer inserir, em que pese ser documento público, quem está fazendo inserir? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Portanto, aqui, nesse caso, o crime é comum, ainda que a conduta recaia sobre documento público. Perfeito? Legal? No omitir é que há uma discussão em relação a isso, tá? Mas a princípio também seria uma conduta praticada por quem está elaborando o documento. Uma pergunta muito marota, então a gente pode dizer que aqui, na alternativa B, o crime de falsidade ideológica em documento público ele não está perguntando se pode ser, ele está dizendo é. É um documento próprio é um crime próprio de funcionário público? Errado. Não, não é. Agora, se ele tivesse mencionado o crime de falsidade ideológica na modalidade de inserir em documento público, é crime próprio de funcionário? Sim, aí seria correto, tá? Mas essa informação não há, então a letra B está errada, alternativa B errada, tá bom? Vamos à próxima alternativa. Alternativa C, no crime de falsidade de atestado médico. Falsidade de atestado médico é aquela falsidade que está lá no artigo 302, independentemente da finalidade de lucro do agente, além da pena privativa de liberdade, aplica-se a multa. Então, o que ele está falando? Olha, tem uma pena privativa de liberdade, pena privativa de liberdade, mais, olha o que ele está dizendo, mais a multa. E essa situação, segundo está mencionando a questão, essa situação ocorre independentemente da finalidade de lucro. É isso que está mencionando na questão. Vamos dar uma olhada na redação do crime do artigo 302. Dar o médico, portanto, aqui sim, um crime próprio, porque exige uma qualidade especial do sujeito. Dar ao médico, no exercício de sua profissão, portanto, não precisa ser funcionário público, atestado falso. Ponto. Se o crime é cometido com o fim de lucro, essa informação aqui é o que eu quero. Então vamos lá, olha. No caput, artigo 302, dar ao médico no exercício da função atestado falso, pena de detenção, essa pena aqui é a pena privativa de liberdade. Pergunto, aqui no caput, há multa? Não, não tem multa. Aqui eu não tenho multa. A multa ocorre de forma cumulativa se houver o fim de lucro. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Portanto, a cumulatividade da multa depende do quê? Da finalidade lucro. Depende da finalidade lucro. O que nós encontramos na questão? No crime de falsidade de atestado médico, independentemente da finalidade lucro, além da pena privativa de liberdade, aplica-se a pena de multa. Errado, pois será aplicada de forma cumulativa desde que haja o fim de lucro. Se houver o fim de lucro, sim, aí eu terei, no caso, a aplicação da pena de forma cumulativa com a multa. Agora, olha que interessante. Essa é uma questão que a maioria erra uma questão dessa porque depende de conhecimento literal do texto. A gente precisa lembrar exatamente o que tem no texto. Agora, olhe, como é que nós vamos nos recordar se eu tenho uma pena de multa acumulada ali? Como é que nós iremos nos recordar disso? Agora, lembre, quando eu tenho a profissão médico, no caso, torna-se um crime próprio. Só pode ser praticado pelo médico. Mas agora eu quero provocar você.
esse crime, eu vou botar no quadro ele, abrir ele, artigo 302, observe que tem aí. Esse crime que está aqui embaixo, esse daqui, ó. Esse crime que está aqui. É um crime de falsidade material ou de falsidade ideológica? Essa é a pergunta. É um crime de falsidade material ou é um crime de falsidade ideológica? Lembre sempre, falsidade material, nós vamos trabalhar de maneira simples aqui, tá? De maneira bem grosseira. Material, a falsidade está onde? Está na estrutura do documento. Na falsidade ideológica, a falsidade está onde? Está no conteúdo. Conteúdo. Portanto, a falsidade ideológica, a rigor, é praticada por quem elabora o documento. Opa, então já acendeu a luz de alerta aí. Quem está cometendo o crime? Dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Portanto, no caso, seria falsidade ideológica realizada pelo médico. Lembrando que o médico aqui não está necessariamente no exercício funcional, tá bom? Então, no caso aí, observe, Milton, tome muito cuidado com o seguinte. Lembre sempre, é normal isso acontece com certa normalidade. Lembre sempre o seguinte, falsidade ideológica normalmente praticada por quem está fazendo o documento, por quem tem competência para fazer o documento. Agora, olhe que interessante, preste muita atenção, tá? Obviamente que o sujeito que faz o documento é aquele que tem competência para tanto. Se eu pego um impresso de uma CNH que está em branco, eu redijo o que está ali dentro, lanço as informações ali e eu assino, sem que eu seja autoridade competente. Estou elaborando o documento, mas eu não sou autoridade competente. Esse crime é de falsidade material. Por quê? Porque quem está fazendo não tem competência para tanto. Correto? Tá? Então, a falsidade ideológica, o defeito, a falsidade é a que recai no conteúdo, é a que recai sobre a ideia que está ali dentro e é praticado por quem? Por quem faz o documento com competência para fazê-lo. Tá bom? Legal? Então, tome muito cuidado com isso. Tá? O erro cometido aí em relação, se o crime é de falsidade ideológica ou falsidade material, é um erro que é comum. Agora, nós temos que trabalhar de maneira muito simples. Lembre sempre, falsidade material, a princípio, é aquela que pode ser feita por qualquer pessoa. Eu pegar um RG, rasurá-lo, alterando o conteúdo. Ora, falsidade material. Agora, falsidade ideológica sobre um RG, sobre a carteira de identidade, será praticado por quem? Por quem tem competência para elaborar o documento. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada no que nós temos adiante em relação a esse tema. Então, a alternativa C aí está errada. Vamos à alternativa D. O crime de supressão de documento, para se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro. Preste atenção. Suprimir um documento. Eu vou fazer com que o documento acabe. Para que uma conduta dessa seja relevante, mesmo sem conhecer o tipo, vamos responder sem conhecer o dispositivo legal. Vamos lá. Qual seria o crime praticado por mim, Júlio, se eu pego um documento que não é verdadeiro e sumo com ele? E suprimo ele? Qual seria a relevância? Nenhuma. Estaria até fazendo um bem, acabando com um documento falso. É óbvio que, se o crime é supressão de documento, o objeto material deve ser um documento verdadeiro. Tem que ser um documento verdadeiro. Vamos dar uma olhada lá no quadro. Vamos ver o que nós temos. Vou abrir aqui a questão toda. Voltando à alternativa. O crime de supressão de documento previsto no artigo 315, para que se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro, podendo ser público ou
particular. Ponto. Vamos dar uma olhada no tipo penal. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou alheio, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular que seja verdadeiro. Ponto. Por quê? Qual seria a relevância da conduta se eu vou destruir um documento falso? Ora, levando em conta a falsidade, eu estaria fazendo um bem, porque estaria tirando da órbita um documento que é falso. Então, a supressão de documento pressupõe que o documento seja verdadeiro. Então, vamos voltar lá no quadro. Então, vamos à questão que nós temos. Vamos olhar o que nós temos nessa questão. Então, olhe lá. O crime de supressão de documento, para se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro? Pronto, está aqui. Gabarito, letra D. Exige que o documento seja verdadeiro, porque a supressão de documento falso nada é, ao menos levando em conta os crimes contra a fé pública. Beleza? Beleza, vamos olhar agora adiante o que nós temos na letra E. O crime de falsificação de documento público. Lembre sempre, quando ele usa a expressão crime de falsificação, aqui ele está falando de falsidade material. Artigo 297. É crime próprio de funcionário público? A gente já consegue resolver. Ora, se a falsidade é material, ela pode ser praticada por quem? Por qualquer pessoa, ainda que o documento seja público. É o que mais tem. Falsificação de documento público por meio de qualquer meio de contrafação, por exemplo. O particular pega o RG de alguém, tira uma cópia lá e faz um novo RG. Isso é o quê? Falsificação material de documento público. É um crime próprio? É próprio de funcionário público? Errado. Falsificação de documento público, que é falsidade material, é um crime que pode ser praticado por quem? Por qualquer pessoa. Se pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime comum. Comum. Vejamos a redação do dispositivo legal. Vamos dar uma olhada. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Aqui eu tenho o crime de falsidade material. Falsidade material pode ser praticado por qualquer pessoa. Ponto. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, letra E, quando fala que o crime é próprio, letra E está errada. Gabarito da nossa questão é a letra D. Um tema bem legal, uma questão bem interessante, tratando a respeito dos crimes de falso que nós temos.